Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor David Falcão e quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus diz lá em Mateus no capítulo 7, acautelai-vos dos falsos profetas que virão a vós como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Lembrando que o que Jesus está dizendo é que os falsos profetas virão como ovelha, é porque ele é irmão como você é irmão. Aparenta como você é, se veste como você, te cumprimenta com a paz do Senhor, mas na verdade ele é um predador. Tome muito cuidado com o falso profeta, porque ele pode causar um grande dano na sua vida. Jesus nos ensina a julgar o falso profeta, a saber se o profeta é verdadeiro, e uma das marcas do falso profeta é que ele vai ensinar a igreja e o povo a ser presunçoso. O que é isso? O povo acreditar naquilo que Deus não prometeu. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, diz que você tem que ter fé naquilo que Deus falou que ele vai fazer. Mas criar uma situação e dizer para depositar fé, dizendo que Deus vai fazer, isso chama-se presunção. Por exemplo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando você crê nessa promessa, porque você acreditando que Jesus salvará a tua casa e servir ao Senhor, ele fará uma obra regeneradora na vida dos seus. Mas você dizer que você consagrar um sal, ou você consagrar qualquer artefato para colocar na comida de alguém, para que essa pessoa seja liberta, isso é uma heresia, isso é uma mentira, porque aquela pessoa só vai ser liberta se ela entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e ele fizer uma obra regeneradora no seu coração, porque Deus não viola o livre-arbítrio de ninguém. O falso profeta, ele sempre vai falar além do que Deus falou. Um dos eventos do falso profeta é que lá no livro de Jeremias, quando o Senhor o chama, Deus pergunta para ele, Jeremias, o que vês? Quando Jeremias vê uma vara de amendoeira, Deus diz a ele, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir, ou seja, o que isso significa? Exatamente da maneira que eu te mostrei, você vai dizer. O profeta que fala além daquilo que Deus está mostrando, é porque Deus não está mostrando nada, porque ele é um falso profeta. Aquele que acrescenta na Bíblia aquilo que Deus não falou, ele é um falso profeta. Se ele disser para você que se você fizer durante 7 dias, fizer determinada coisa durante 7 semanas, e isso não está na palavra de Deus, ele não te mostrar dentro da palavra de Deus, ele está sendo falso profeta, ele está te enganando. Ele ensina os homens a buscar a bênção, ensina os homens a dobrar diante de Deus, a clamar pelo seu milagre, mais uma heresia, porque os problemas acontecem dentro de casa devido às condições que nós somos levados com respeito ao pecado. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio no capítulo 28, meu irmão, você que talvez está ouvindo isso achando pesado, leia lá. Deuteronômio capítulo 28, leia todo o capítulo 28 que você vai entender que Deus fala para você, se você guardar os meus mandamentos e andar nos meus caminhos, ordenarei que a bênção esteja na tua casa. Te coloco por cabeça e não por cauda. As bênçãos virão sobre ti, e ele relata a quantidade de bênção que virá sobre a sua vida. Mas no meio do capítulo ele fala sobre as maldições. Então tem pessoas que estão lutando para ser livre de maldições que são consequência dos seus próprios atos. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Não creia. Nosso Deus não é o Deus pagão, que você precisa de uma bênção no casamento, vai lá e faz uma oferta. Precisa de uma bênção na hora da guerra, para ser vitorioso na guerra, faz uma oferta. Não. O nosso Deus, ele é um Deus santo. Os nossos pecados nos tornam inimigo de Deus. Os nossos pecados atraem a ira sobre Deus, e se não for o sangue do Cordeiro para desviar a ira de Deus, porque ele pagou o preço no nosso lugar, nós seríamos condenados. Evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia, é negar a si mesmo. Evangelho é tomar a sua cruz e seguir. As bênçãos de Deus são para todos nós, mas é fruto de obediência. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado, porque eles estão destruindo a vida do povo de Deus. A Bíblia diz que eles enganariam, se possível, até os escolhidos. Tome muito cuidado com os falsos mestres. Eu deixo com você essa palavra, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Leia Deuteronômio capítulo 28. Estude sobre os falsos profetas. Ele sempre vai falar aquilo que te agrada. Ele nunca vai confrontar o pecado, porque ele não quer estragar a festa, como diz o nosso irmão Paul Washer. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.